Olá, hoje no Mundo Político, um balanço da atuação da Assembleia em 2023. A Assembleia se destacou nas últimas semanas em um esforço institucional pela construção em Brasília de uma nova alternativa de enfrentamento da dívida de Minas com a União. A tramitação do regime de recuperação fiscal foi suspensa, mas outros projetos do Executivo e matérias de grande repercussão para os municípios e a população mineira foram votadas ao longo do ano. Entre essas matérias, a lei do ICMS da educação e a que destravou verbas da saúde. Para falar sobre esses e outros temas que mobilizaram o parlamento na atual legislatura, recebemos o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Presidente, uma alegria recebê-lo de novo aqui no Mundo Político, bem-vindo. Então, um abraço a você, um abraço aos telespectadores da nossa TV Assembleia, que leva informação de qualidade para praticamente todo o estado de Minas Gerais, sempre cobrindo e mostrando o dia a dia da Assembleia, do trabalho dos deputados, através das audiências públicas, das nossas comissões, enfim, dos mandatos dos 77 deputados e deputadas que nós temos aqui. E que ano intenso, né, presidente? Ano intenso, mas também de muito resultado positivo, como você bem falou no início aí da sua fala, muitas boas entregas para o Estado, especialmente para a população. Presidente, vamos começar falando sobre esse assunto que está mais quente nos últimos meses, especialmente as últimas semanas, que é a questão da dívida, a situação fiscal de Minas e a dívida com a União. O senhor esteve aqui no recesso de julho, aqui conosco no Mundo Político, e ali, muito antes do regime de recuperação fiscal iniciar sua tramitação de fato, o senhor já falava da necessidade de se atacar a dívida do Estado, coisa que o regime de recuperação fiscal, como o senhor mesmo demonstrou, não faz. Essa necessidade de discutir a dívida ficou ainda mais evidente agora nesse segundo semestre e se materializou aí nas ações que a Casa adotou, né? A gente teve o ciclo de debates da dívida e agora ações de protagonismo na construção dessa proposta aí lá em Brasília. Como que surgiu essa ideia de interlocução com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional? Primeiro, Heitor, é importante a sua fala, mas peço que licença para a gente fazer um breve histórico dessa discussão. Quando o regime chegou, no início dessa legislatura, estava já o pedido. Apenas no meio do ano, o governo do Estado desarquivou o pedido dele. E quando eu fui à imprensa e disse, olha, nós não podemos aqui assinar um cheque em branco. Ou seja, o que tinha na Assembleia era um pedido de autorização do governo do Estado a aderir a um regime de recuperação fiscal. Mas o plano em si, que é aquele plano que duraria pelos próximos 9 anos, que já tinha sido apresentado ao governo federal, se eu não me engano, em maio deste mesmo ano, ainda não tinha sido apresentado à Assembleia. Foi quando eu fui à imprensa, aqui à TV Assembleia, e disse, olha gente, nós iremos tramitar o regime, porque é nossa obrigação tramitar os projetos que chegam à casa aqui também, mas nós precisamos conhecer primeiro o plano que já tinha sido apresentado a Brasília. No dia seguinte, o governo do Estado apresentou de fato esse plano aqui à casa e no dia logo após, nós iniciamos a tramitação desse regime. O que foi a primeira manifestação que nós fizemos aqui? Pedir à consultoria da casa, que na minha opinião, nós temos aqui os melhores consultores do país, para que fizessem um levantamento dos principais pontos deste plano, que era um plano de mais de 50 volumes aí, um plano muito extenso que foi apresentado à casa, mas quando foi feita a análise desse plano, ficaram claros, obviamente, problemas que poderíamos, porventura, ter nesses próximos 9 anos, a questão junto aos servidores de, no mínimo, 2 recomposições, a questão dos concursos públicos, a questão da Codemig, que estava lá como sugestão de ser também privatizada dentro desse plano de 9 anos, e outras questões mais que já foram levantadas por vários deputados aqui na casa. Mas talvez algo mais grave, na minha opinião, que mesmo com todo esse esforço pelos próximos 9 anos, o principal, ou seja, a dívida pública, ela não se resolveria. Ela nem diminuiria, na verdade, ela aumentaria. Ou seja, foi quando eu fui à imprensa e fiz, gente, daqui 9 anos, nós teremos aqui um novo presidente da Assembleia, com um novo governador, com um novo presidente da República, discutindo não o mesmo tema, um tema pior, porque uma dívida sairia de 160 bilhões para 210 bilhões. Importante que os telespectadores que ainda não viram essa construção saibam agora que nós estamos falando de uma dívida que hoje está em 160 bilhões, mas que iniciou lá em 98, com 14 bilhões de reais, o Estado de Minas já pagou, já gastou do dinheiro do contribuinte 97 bilhões para o pagamento dessa dívida e ainda hoje nós devemos 160. Então, é uma dívida impagável e que nunca tem fim. E exatamente por isso que nós fizemos esse movimento na casa. Depois que nós tivemos essa informação de que a dívida não se resolveria, qual foi a primeira atitude da Assembleia? E aí, quando eu falo Assembleia, todos os deputados e deputadas, nós precisamos
pensar em uma alternativa que, claro, resolva a dívida do Estado, ou seja, que a gente consiga fazer um planejamento para resolver a dívida. Foi quando nós tivemos a iniciativa, e quando eu falo nós, a casa, os líderes todos, ia representando toda a casa. Fizemos uma visita ao senador, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez toda a boa vontade e a presteza que teve em todos os assuntos de Minas, mas especialmente neste assunto. Do momento que nós levamos o assunto para ele, no mesmo minuto ele abraçou a causa, abraçou a ideia e nós estamos aí agora acompanhando o desfecho de toda essa situação. Fomos lá, conversamos com ele, mostramos para ele, ó, presidente, nós precisamos de alguém que faça essa mediação, essa construção entre o governo do Estado e o governo federal, que retome o diálogo para que a gente consiga, quem sabe, construir um novo caminho para Minas Gerais que não seja o regime de recuperação fiscal. Eu não vou entrar no mérito, Heitor, do regime, sim, mas talvez o ponto principal é isso. Olha, nós estávamos discutindo um projeto que tinha o objetivo, teoricamente, de ajustar as contas do Estado para a questão do pagamento da dívida, mas, na verdade, o regime daria um fôlego pelos próximos 9 anos no pagamento da parcela, ao ponto de que, cada ano, o valor da parcela, que hoje está em torno de 18 bilhões de reais, subiria 11,11% nos 9 anos até chegar à parcela 6, ou seja, até com que o governo se ajustasse o seu orçamento para que essa parcela cheia coubesse no orçamento do Estado. Mas a dívida dos 160 não se resolveria. Então fomos nele, ele foi extremamente prestativo, começou a fazer articulação entre o governo federal e o governo do Estado. O governo do Estado, junto com a Assembleia, fez uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal pedindo mais prazo para que a gente tivesse mais tempo para analisar uma nova proposta, um novo caminho. O governo federal também pediu esse prazo e conseguimos postergar, prorrogar o prazo que tínhamos até o dia 20 de dezembro para votar esses projetos, que no caso o regime de recuperação fiscal, para agora dia 20 de abril. O que é esse tempo para a gente? 120 dias. É um tempo onde os governos do Estado e Federal poderão sentar à mesa e tentar construir esse novo caminho, essa nova opção para o Estado de Minas Gerais. Eu sempre falo que quem ganhou com esse tempo foi a política, a boa política, o diálogo, mas a sociedade, que vai ter a oportunidade, através do trabalho, espero eu, dos dois governos, de construir esse novo caminho que resolva a dívida do Estado, que a gente tire essa corda, essa amarra do pescoço do governo do Estado, que está desde 98 com essa dívida de hoje, 160 bilhões de reais. Agora o senhor falou 120 dias de trabalho, é um prazo que não é tão longo assim, né? Uma construção de uma proposta aí do zero, na verdade não é do zero, que ele já tem com os principais pontos lançados aí. O senhor falou que vai ser necessária uma força-tarefa, né, desses entes políticos, né, a Assembleia de Minas participando desse processo. Já foi feito um cronograma de trabalhos, presidente? Eu vi aí o líder da oposição, Ulisses Gomes, defendendo que nos primeiros 90 dias se discuta, se formate essa proposta e que no último mês, os 30 dias finais, sejam as votações desses projetos, tanto aqui na Assembleia quanto no Congresso. É por aí? Tem um cronograma já? Como é que está? Agora está na mão dos governos. Quando eu falo na mão dos governos, eu acho que essa discussão ela tem dois viés, um político e outro técnico. Político é o que nós fizemos e estamos fazendo, que é a construção política, de colocar os governos para conversar, para construir esse caminho, o senador Pacheco entrando e mediando toda essa questão, a Assembleia fazendo um movimento, e diga de passagem, agradecer todos os deputados e deputadas aqui, que nas últimas semanas, a partir do momento que o regime começou a tramitar aqui, debruçaram sobre o tema, através das audiências públicas, fizeram um trabalho espetacular, todos os deputados, a oposição de forma legítima, fazendo a obstrução, aprofundando cada vez mais nos problemas que o regime trazia, e essa construção para que os governos pudessem entender que a gente precisava do novo caminho. Então, 120 dias é muito? Não, concordo que é um tempo que nós temos mais 120 dias, mas não é um tempo tão longo assim. O fato é de que agora essa parte política foi feita, agora nós temos que aguardar a técnica. O que é a técnica? É essas duas partes do governo sentar. É a discussão, vamos discutir federalização? Tudo bem. Então, quais as empresas o governo do Estado topa discutir? Quais o governo federal topa receber? Qual é o valor dessas empresas? Compensa, não compensa? Então, eu acho que agora é o momento dessa discussão acontecer à mesa. O que cabe à Assembleia agora? Pressionar, cobrar para que essas conversas aconteçam o mais rápido possível. Nós estamos agora iniciando, né, Ayrton? Você sabe bem disso, o recesso parlamentar. Sim. Mas eu falo que é um recesso formal, porque informalmente eu acho que nós temos que estar aqui à disposição, porque os governos não têm recesso, então eu espero
que essa pauta seja discutida, inclusive já em janeiro, por várias vezes. Eu gostaria muito de estar também participando ao lado para que a gente consiga ganhar tempo. E aí, concordando com o deputado Ulisses, quando você trouxe a referência aí, nós precisamos de tentar construir uma proposta nesses próximos 90 e poucos dias, para que a gente tenha depois, a depender da proposta formatada, o que depender da Assembleia, a gente ter tempo para apreciar isso aqui. O senhor ressaltou nesse processo, presidente, o trabalho dos opositores ao regime, que não se limitavam aos deputados da oposição, no esforço de esclarecimento do regime de recuperação fiscal para a sociedade e, claro, também para o conjunto de deputados. E nesse processo, presidente, deputados também, não só da oposição, cobraram o governador Zema por um certo distanciamento desse processo de negociação, desse outro caminho aí para a solução da dívida. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, usou palavras até bastante duras contra o governador numa coletiva aí da postura dele nesse processo, e tivemos trocas de farpas aí entre o governador e Rodrigo Pacheco em entrevistas, em declarações que a gente pode acompanhar. Eu queria saber do senhor se há impacto dessas tensões nesse processo de negociação, se elas preocupam nesse momento tão decisivo de formatação dessa proposta. Eu espero que não, isso faz parte do jogo político, essas alfinetadas de um lado e do outro, desnecessárias na minha opinião, mas fazem parte do jogo político. O importante é que a Assembleia está à frente dessa discussão e de forma muito madura, muito isenta, construindo o melhor caminho. É impressionante, e você acompanhou isso aqui, e os telespectadores da Assembleia também acompanharam. Foram poucas as pautas, talvez, eu acho que nesse histórico da Assembleia, que uniu todos os deputados. Essa foi uma pauta que, seja de oposição ou de base de governo, todos os deputados estavam imbuídos em conseguir um novo caminho. Aqueles deputados que, porventura, começaram a defender em algum momento o regime, defendiam porque era a única opção que existia na casa. Por outro lado, a oposição, mesmo sabendo que era uma opção, falou: olha, essa é uma opção ruim, por isso, e pontuou os problemas que existiam no regime. Mas era unânime que dentro da casa, dentro dos 77 deputados, falaram: gente, nós precisamos tentar construir um novo caminho. Se daqui 120 dias, porventura, nós não conseguirmos construir esse novo caminho, aí vai depender muito dos governos, especialmente do governo do Estado, também ter essa intenção, e acredito que tenha, de construir esse caminho, voltaremos a discutir o regime, porque é a única opção que, porventura, nós tínhamos naquele momento, tramitando aqui na casa formalmente. Então, essa pauta uniu a todos. Agora, o que cabe à Assembleia? Cobrar os governos para que façam a sua parte agora, que construam esse novo caminho. Essas farpas políticas, digamos assim, elas acontecem. Agora, eu tenho certeza que ninguém questiona, por exemplo, a participação da Assembleia em todo esse processo. Ninguém questiona a participação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque não fosse ele, aqui justiça seja feita, tem que ser verdade. Não só pelo seu trabalho político que fez e faz pelo Estado de Minas Gerais, mas também pela força do cargo que hoje ocupa, que é a presidência do Congresso Nacional. Não fosse ele entrando na pauta, talvez essa discussão teria ficado restrita apenas a algumas conversas. Quando ele entra na conversa, nacionaliza esse tema, e que bom que nacionalizou, porque é importante que se diga, qualquer desfecho que tiver para Minas Gerais, obrigatoriamente tem que ser feita para os outros estados também. Praticamente todos os outros estados no país têm dívida pública com a União, uns mais, outros menos, uns já sob regime de recuperação, outros não, mas todos têm. Então, o caminho que se der para Minas acontecerá para os outros estados. Então, a importância dele também ter nacionalizado essa discussão. Já conversei com presidentes de outras assembleias também que estão querendo entender o movimento que está sendo feito em Minas Gerais para fazer o mesmo nos seus estados também sobre a questão da dívida pública. Então, ninguém questiona a participação do Rodrigo Pacheco, ninguém também, e aí eu sou testemunha, pode questionar a boa vontade do governo federal. Eu estive em reunião com o presidente Lula, acompanhando o senador Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre e outros ministros, e ficou claro para mim a boa vontade e a vontade do governo do Estado, do governo federal, através do presidente Lula, em ajudar o Estado, especialmente neste tema, ou seja, na questão da dívida pública de Minas Gerais. E também, todas as vezes que tive com o governador Zema, também ele demonstrou também a boa vontade dele de tentarmos construir uma nova opção para o Estado. O importante, Heitor, é a gente finalizar, se Deus quiser, esses 120 dias, chegando lá com uma nova proposta sendo
tramitada, digamos assim, aqui na Casa, na Assembleia e também no Congresso Nacional, no que couber, obviamente, nas pautas do Congresso Nacional. O senhor citou o encontro que o senhor teve recentemente, né, lá em Brasília, com o presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad, o senador Rodrigo Pacheco. Isso foi no dia 21 de novembro, presidente. E esse ano inteiro a Assembleia se notabilizou por um espaço de muito diálogo político com o governo federal. O senhor recebeu diversos ministros aqui na Casa com as mais diversas pautas também. A Assembleia se tornou a casa da construção política em Minas Gerais, porque assim, não era comum a gente ver a presença de tantos ministros aqui dentro do Legislativo nas últimas legislaturas, né? Graças a Deus, eu falo que a Assembleia é a casa de todos, né? E de todos de verdade, de toda a sociedade mineira, da população mineira, mas também onde se faz e se constrói a boa política, né? A política do diálogo, da construção, de pensar de verdade os problemas de Minas Gerais. E quando você quer pensar ou tentar resolver os problemas reais de Minas, você tem que dialogar com o governo do Estado, você tem que dialogar com o governo federal, você tem que procurar os atores que têm condição de ajudar, né, o nosso Estado. E não tem dúvida que você tem que sentar com o governo, como você acompanha e os telespectadores também acompanham aqui, eu prezo muito pelo diálogo, mas também pela independência. Mesmo com a independência, a harmonia e o diálogo ela é fundamental para que a gente consiga construir as pontes necessárias para resolver problemas reais das pessoas, né? Eu sou do Norte e todos os deputados aqui, quem acompanha a rede social dos deputados e também através da Assembleia a gente consegue acompanhar um pouco, sabe que praticamente todos os finais de semana os deputados estão no interior, né, fazendo a fiscalização do recurso público, fazendo a representação legítima, acompanhando os problemas reais e de perto da sociedade. E esses problemas reais chegam na Assembleia e muitos deles conseguimos resolver através de projetos de leis, através de emendas parlamentares, mas outros tantos precisamos dialogar e construir no governo do Estado e no governo federal. E eu tenho muita honra tenho muita felicidade de, como você bem disse, ter recebido aqui diversos ministros de Estado que fizeram questão de vir a Minas Gerais e visitar a Assembleia, e não tenho dúvida que isso também demonstra o compromisso do governo federal com a sociedade mineira, né? Porque, como eu disse, aqui é a casa de todos. Aqui é onde a boa política, a construção das pautas de Minas são feitas. Então, eu acho que uma visita de um ministro à Assembleia é uma deferência muito importante a toda a população do nosso Estado. Ficando aqui nas divisas do nosso Estado, presidente, que análise que o senhor faz da relação entre o governador Romeu Zema e a Assembleia nesse primeiro ano de legislatura? A gente viu elogios mútuos aí entre o senhor e o governador, também o vice-governador Matheus Simões, os senhores reconhecendo a importância do trabalho de cada um, mas o governo não teve vida fácil aqui na casa, o governo perdeu o prazo inicial de adesão ao PAF, aquele programa de acompanhamento fiscal com a União, isso lá no meio do ano, não conseguiu até então aderir ao regime de recuperação fiscal, não conseguiu por enquanto mexer no rito das privatizações, que é uma pauta que também continua aqui na casa, e também não conseguiu extinguir a Fundação Educacional Caio Martins lá na reforma administrativa. E eu vi agora, o senhor antes de vir para cá, o senhor esteve na FM O Tempo com os nossos colegas dando uma nota 6 ao governo Zema nesse primeiro ano dessa legislatura. O que faltou para o governo tirar um 10 aí ou uma nota um pouco melhor? 6 ali passaram a conta, né? Eu acho que essa é uma discussão e quando eu dei essa nota é pensando num todo, né? Nos problemas que Minas ainda tem. Nós temos muitos problemas ainda que dependem do governo do Estado serem resolvidos. É importante, Heitor, que se diga que tudo que a Assembleia pôde fazer em parceria com o governo do Estado foi feito nesse primeiro ano. Nós aprovamos aqui praticamente mais de 30 projetos de autoria do governador do Estado, do governo do Estado, projetos importantes para a sociedade, diga de passagem, todos os projetos que chegaram à casa do governo do Estado, eles foram aperfeiçoados aqui dentro através do trabalho dos deputados, das audiências públicas, das comissões e saíram, ou seja, foram entregues à população e ao governo do Estado para que fossem sancionados muito melhor do que chegaram. Você deu um exemplo aí da FUCAM, ou seja, nós conseguimos tramitar um projeto, no início estava tendo uma sugestão de extinguir a FUCAM, nós conseguimos fazer um ajuste no projeto e conseguimos manter essa tradição que é da FUCAM, né, no estado de Minas Gerais também, e dentre outros projetos como um todo. Então, todos os projetos, a Assembleia foi parceira do governo do Estado nas discussões. Agora, uma coisa é ser parceira, é discutir, é tramitar. Outra coisa é você apenas fazer o que o governo quer. A Assembleia nunca fará isso, até porque a harmonia é importante, o diálogo, mas a independência talvez seja o mais importante e é o que nós tentamos reforçar cada vez mais aqui. Tramitar os projetos? Acho que é necessário. Agora, com muita isenção e com muita independência para construir o melhor caminho, na opinião dos deputados e deputadas, por o Estado de Minas Gerais. Então a relação é boa, é uma relação, como eu disse, harmônica, de muito diálogo, mas sempre resguardando a independência da nossa casa.
Presidente, durante a reunião solene de encerramento agora do ano, a gente teve a leitura do relatório de atividades, né? Foram muitas entregas do Legislativo durante esse ano. Tivemos aí como exemplo para o telespectador, né, 120 reuniões de plenário, sendo 50 delas de votação, mais de 1.000 reuniões de comissão, sendo mais de 400 delas em eventos de interlocução com a sociedade. Agora, dentro desse conjunto de enormes entregas, o que o senhor destacaria? Eu acho que foi um ano, como você bem falou, de muita entrega para a sociedade, de muita produção legislativa aqui na casa, de muitas boas discussões, não falei só a dívida, mas outras tantas que nós fizemos aqui, seminários, audiências públicas na casa, que discutiram os mais diversos temas do Estado de Minas Gerais, mas também entregando legislações importantes para a sociedade. Quero aqui lembrar da lei, e você já falou sobre ela, que desbloqueou, destravou 7 bilhões de reais para os 853 municípios. Foi uma legislação conjunta, ou seja, um projeto de lei conjunto de todos os deputados, onde nós enxergamos, os deputados todos enxergaram que existiam recursos nos caixas das prefeituras de convênios antigos e que essa prefeitura não podia utilizar para um outro objeto, porque ela estava vinculado a um posto de saúde, por exemplo. O prefeito já tinha construído posto de saúde, estava o dinheiro lá, e ele não podia usar para outra questão, por exemplo, para comprar medicamento ou para comprar um aparelho de raio-x. E nós enxergamos esse problema no governo, aprovamos uma lei, desbloqueamos de automático, de imediato, 7 bilhões de reais, por exemplo, para todos os 853 municípios. Nós temos aí, que votamos agora também recentemente, a PEC 13. A PEC 13 foi uma PEC onde nós autorizamos também com que o governo do estado pudesse fazer convênios através de emendas parlamentares com hospitais filantrópicos que, diga de passagem, atendem em torno de 70% da população no SUS. São os hospitais filantrópicos que, em ano eleitoral, não podiam receber recursos pela questão da legislação, assim como a PAIS, asilos, ou seja, as APAIS que fazem um trabalho espetacular em todo o estado de Minas Gerais, os asilos, que, por força de lei, não podiam receber recursos das emendas parlamentares em ano eleitoral. A PAI não deixa de atender em ano eleitoral, os hospitais não deixam de atender em ano eleitoral, os asilos da mesma forma. Então nós aprovamos, na minha opinião, essa legislação muito justa que autoriza nós darmos sequência na ajuda, por exemplo, a essas entidades. Da mesma forma, projeto aqui do ICMS da Educação, onde nós aumentamos de 2% para 10% os investimentos na educação no estado de Minas Gerais. Importante que se sublinhe que foi a primeira assembleia onde esse projeto tramitou de autoria da casa, ou seja, dos deputados aqui, todos os outros estados onde se discutiu essa questão do ICMS da educação, foi de autoria do Executivo, ou seja, dos governos. Primeira assembleia no país a discutir esse tema, partindo da Assembleia, foi que a Assembleia de Minas, demonstrando aqui cada vez mais o protagonismo da Assembleia nesse primeiro ano em diversos temas. Por exemplo, regularização fundiária, até um projeto de minha autoria, mas que foi construído por praticamente todos os deputados, tramitava aqui desde 2016, onde nós conseguimos entregar agora, nessas últimas semanas também, para a população, esse projeto de regularização fundiária urbana e rural. Nós temos hoje em Minas Gerais ainda em torno de 3 milhões de propriedades, casas, terrenos ainda irregulares. Então, esse projeto chega para ajudar esses produtores, moradores, a conseguir organizar, né, a sua escritura nas suas casas, gerando assim mais riqueza para o estado de Minas Gerais e desenvolvimento, porque quando você tem um produtor, pega ali o projeto Jaíba lá da minha região, você tinha diversos produtores lá que estavam nos seus terrenos, que era da antiga Rural Minas, ou seja, de terras do estado, mas que porventura não tinham sido regularizados ainda através do estado de Minas Gerais e não podem ir no banco fazer um financiamento para ampliar, por exemplo, a produção daquele seu trabalho lá no seu terreno. Então, esse foi um outro projeto importante, dentre tantos outros que nós discutimos. Então, foi um ano de muito trabalho, graças a Deus, de muitas pautas, de muitas entregas para a população, mas eu tenho certeza que ano que vem nós vamos ter muito mais trabalho aqui dentro da nossa Casa Legislativa. Presidente, já há uma seleção aí de temas prioritários, além, é claro, da questão da dívida para o ano que vem, agendas que a Assembleia pretende se debruçar? Eu acho que, primeiro, não tem como e não podemos e nem queremos fugir desse tema da dívida. Eu acho que eu reputo ele como o principal tema, o principal problema do estado de Minas Gerais hoje. Você saber que o estado pode voltar, porventura, a pagar uma parcela de 18 bilhões por ano, é claro que a gente sabe que o estado não aguenta pagar uma parcela como essa, podendo, inclusive, colocar sob risco os serviços públicos em Minas Gerais, que, diga de passagem, precisam e carecem ainda de muito investimento. Então, eu acho que até 20 de abril, esse é o principal tema que a Assembleia vai se debruçar
aqui dentro da casa. Claro, paralelo a isso, outros tantos temas que nós temos que discutir, construir aqui e aprovar. Eu quero entrar no início do ano também, inclusive através de cobrança de vários deputados, especialmente os deputados ligados ao Nordeste do Estado, sobre a questão da seca. Nós estamos vivendo hoje uma seca severa no Estado de Minas Gerais, mas especialmente no Nordeste do Estado. Claro que nós precisamos e estamos fazendo isso, cobrando do governo do Estado para que tome e faça medidas emergenciais para o combate a essa seca, mas acho que a Assembleia tem de entrar agora pensando a médio e longo prazo, através de legislações, de grandes discussões aqui na casa, como é que nós podemos amenizar esse problema para médio e longo prazo no estado de Minas Gerais. Nós temos um problema hoje muito grave que vem acontecendo, não só para a dessedentação de animais, mas principalmente para o consumo humano também. Então nós precisamos tratar cada vez com mais seriedade essa pauta, por exemplo, aqui dentro do Parlamento Mineiro, dentre outras tantas que todos os dias, através dos deputados, nos chegam. Eu falei agora na entrevista mais cedo que tive, mas faço questão de repetir aqui porque que eu acho que é o poder mais importante é o Parlamento Mineiro. Porque através do trabalho que todos os deputados fazem no interior, das realidades que todos nós, deputados, vivenciam no interior, nos finais de semana, chega na segunda, na terça-feira, chegam aqui cada um com uma ideia, com uma realidade, com um problema que ele coletou lá no interior para a gente tentar trazer e dar solução aqui dentro da casa. Então, essa casa é uma casa dinâmica. Toda semana nós temos novos desafios, novos problemas, mas também a oportunidade de fazer trazer grandes soluções para toda a sociedade. Presidente, eu queria terminar, o nosso tempo está quase no finzinho, mas uma última pergunta sobre eleições 2024. A gente tem eleições para prefeitos e vereadores. O seu partido, o MDB, é o que tem mais prefeituras no Brasil e em Minas Gerais. Segundo o levantamento aí do site Poder 360, são 97 prefeituras aqui em Minas. Em 2020, na última eleição, o MDB se manteve como partido com mais prefeituras aí no país, mas perdeu quase 25% da quantidade. A gente está falando de números absolutos, da quantidade de prefeituras que conquistou lá em 2016, uma redução que a gente viu também em Minas Gerais. O senhor tem dado tempo de acompanhar as discussões eleitorais do partido e quais são as metas? O PL, por exemplo, está falando em eleger 1.000 prefeitos pelo país. Eu, sinceramente, estou muito focado, Heitor, aqui na condução do parlamento, Óbvio que eu acompanho muito menos do que eu acompanhava antes, essa questão político-partidária em todo o estado de Minas Gerais, exatamente pelo trabalho e pelo dia a dia aqui do nosso parlamento. Claro que no momento correto e no momento das eleições, eu vou participar e acompanhar o meu partido nas candidaturas que porventura existam no estado de Minas Gerais. Mas a condução do partido está na mão e a cargo do nosso presidente, é o Newton Júnior, deputado federal. Então, eu não tenho dúvida que ele vem fazendo e vai fazer um grande trabalho de fortalecimento do partido, mas a minha meta principal é dar sequência nos grandes temas aqui da casa, na condução do Parlamento Mineiro. E, claro, na hora certa, mas está muito longe, na hora certa, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa discussão aí do partido. E, claro, sempre respeitando também os nossos colegas aqui, nós temos pré-candidatos aqui dentro do parlamento também, que na hora certa, obviamente, começarão também a fazer esse trabalho. Então, sempre respeitando esses colegas, deputados e deputadas, no momento correto nós vamos aprofundar um pouco mais nessa parte político-partidária. Presidente, fica o meu agradecimento mais uma vez pela presença aqui conosco, fazendo esse apanhado e espero que o senhor descanse nesse final de ano, Vou descansar perto aqui, porque eu tenho que estar vigilante mesmo no recesso, especialmente por conta dessa questão da dívida. Como eu disse, os governos não têm recesso, então a qualquer momento podemos ter reuniões e encontros sobre essa questão da dívida pública de Minas Gerais e, sinceramente, espero que eu tenha muito tempo para descansar para frente, mas essa eu tenho que ficar um pouco mais de olho, mais próximo para a gente estar à disposição, não só eu, mas os deputados todos, para que a gente tente conseguir um bom desfecho para esse problema do estado de Minas Gerais. Mas quero te agradecer, aproveitar a oportunidade e desejar um Feliz Natal, um belo Ano Novo para todos os telespectadores da TV Assembleia, agradecer a parceria e a amizade de todos os deputados e deputadas neste primeiro ano, agradecer os servidores da casa também pela amizade e parceria, mas com fé em Deus, com muita tranquilidade, pé no chão. Se Deus quiser, ano que vem nós teremos aí muito mais trabalho aqui na Assembleia, sempre tentando construir o melhor caminho para o estado de Minas Gerais.
Maravilha, presidente. Eu conversei, portanto, com o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Falamos aí sobre os principais destaques da atuação institucional do Parlamento Mineiro em 2023, entre eles a articulação de uma nova proposta em Brasília para solucionar a dívida de Minas com a União. Também a suspensão da tramitação do regime de recuperação fiscal, a aprovação de matérias que trouxeram grande impacto em ações de educação e saúde para os municípios mineiros e a população e, claro, projeções aí para o ano que vem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a nossa próxima edição.